cumprimentos aqui ao general Silvio Luna, às demais autoridades militares, as autoridades da Casa, as autoridades do Ministério da Defesa, aos colegas professores, aos cadetes, né, principalmente da Casa, que estão aqui prestando um serviço e ajudando a possibilitar um congresso muito agradável para todos os que aqui vieram, e em especial o meu bom dia, então, para os estudantes que estão aqui, né, que são em número considerável aqui. A gente vai falar sobre um assunto que me é muito caro, que é o assunto de política externa, em especial quando toca a sua correlação com a temática de defesa. Bom, falar de poder militar como instrumento da política externa brasileira, do Império aos dias atuais. Avisaram vocês que não vai ter almoço, né? A gente vai até a entrada da noite, né? Bom, eu não poderia fazer uma linha cronológica com vocês e debater aqui do Império aos dias atuais, cronologicamente, como o poder militar serviu de instrumento para a política externa. Então, qual foi a minha opção? Uma opção conceitual, como foi o trabalho da Major, e vocês vão ver que boa parte do que eu vou falar estará coadunando com a palestra da Major e do General, de forma que eu acho que a organização, quando colocou mais ou menos esses temas encaixados, ficou, tenho certeza que foi propositalmente, aí as coisas ficaram bem ajeitadas. Coerção, cooperação, dissuasão, 3 conceitos que a gente vai trabalhar, e se fala muito, né? Se fala muito nesses 3 conceitos quando se fala de defesa nacional, e também sobre o engajamento do país em missões de paz humanitárias em busca de uma colocação permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil sempre querendo entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por que o Brasil quer entrar num conselho que se chama Conselho de Segurança? E eu digo para vocês, o Brasil já queria entrar no Conselho de Segurança antes do Conselho de Segurança existir. O Brasil queria entrar num conselho que era o Conselho Executivo da Liga das Nações. Então, esse desejo de participar do processo decisório de uma ordem internacional não vem de agora, já vem de muito tempo. Se a gente for fazer um pequeno apanhado, vou usar aqui alguns autores, eu sempre acabo falando em política externa, no professor Amado Cedro e no professor Clodoaldo Bueno, que escreveram um livro que, se não serve como uma obra de literatura que conquiste os corações e as mentes dos estudantes, que às vezes acham muito enfadonha a leitura, né? De vez em quando sai alguma piadinha, estou passando o final de semana com o Amado, ao invés de estar com o Amado, né? Porque estava estudando para a prova, mas serve, na verdade, como um grande manual, e é como um manual que eu utilizo, como um manual que eu vou utilizá-lo para a gente fazer uma pequena exploração cronológica. Tá? Nós temos, na época da independência, uma figura que é uma figura emblemática, uma figura importantíssima, foi o primeiro chanceler do Brasil, José Bonifácio, dos irmãos Andrade. Tá? José Bonifácio, entre tantas contribuições importantes que ele teve no início do nosso Estado, ou no início da nossa história como nação, José Bonifácio, ele buscou implementar uma ideia de americanismo brasileiro que se diferenciava um pouco do americanismo monroeísta, de 1823, aquele do James Monroe, América para os Americanos, né? E um pouco, bastante, digamos assim, se diferenciava das ideias bolivarianas de 1826, do Congresso do Panamá. Vocês têm, na verdade, no José Bonifácio, uma tentativa, a partir da independência, de se trabalhar as instituições liberais.
Não estamos falando aqui no sentido estrito de nenhuma forma do liberalismo, estamos falando no sentido lato, mais abrangente possível do liberalismo, no sentido do liberalismo político, da liberdade das instituições. Havia um pensamento democrático dentro da possibilidade que era possível para a época, na cabeça de José Bonifácio, para um esforço em prol das instituições liberais. E isso é muito importante em se tratando de Brasil, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, mais do que falar de política de defesa ou de política externa, nós estamos falando de Brasil. E para ser mais específico, nós estamos falando de nós mesmos. Não é? É para isso que nós estamos reunidos aqui, para falar desse lugar onde vivemos. Pois esse lugar onde vivemos e esta nossa nacionalidade, ela foi construída pelo Estado, diferente de outras nacionalidades, citando, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, a nacionalidade, ela vem antes do Estado. Havia um movimento pan-germanista e, sob hegemonia da Prússia, criou-se, depois de uma guerra com os franceses, o Estado alemão. Ou seja, o Estado foi criado por uma nacionalidade. Agora pensem vocês quão complexo foi aqui, em que o Estado e a nacionalidade tiveram que ser construídos em paralelo, concomitantemente. Tiveram que ser trabalhados por aqueles homens que pensaram um Estado e, ao mesmo tempo, uma nação. Foi necessário criar o quê? Símbolos. Há, então, a importância do José Bonifácio no início, lá na independência, quando ele fala do foco que deveria haver não só do Brasil, mas das Américas como um todo, nas instituições liberais. Ou seja, o poder às instituições. Guerra da Cisplatina de 25 a 28 é um momento que a gente vai poder falar de coerção do Brasil, né? O Brasil muito imbuído ainda de uma herança joanina, política de neutralidade de 28 a 48, eu estou falando aqui da maneira como está exposto lá no manual, tá? Lá no História da Política Exterior do Brasil. Segundo o movimento americanista, desta vez contra os tratados desiguais. Já não com José Bonifácio, mas com homens importantes do parlamento, como o senador Vergueiro, trabalhando o quê? A revisão dos tratados que tinham sido assinados antes da independência, foram reforçados na independência por meio de uma barganha que Dom Pedro I achou necessária e fez com que o Brasil fosse amarrado a tratados de reciprocidade ilusória e que nos fizeram um mal danado até meados do século XIX, quando começa a haver então um movimento de revisão, de denúncia desses tratados por parte do parlamento brasileiro. O professor Amado trabalha na hipótese de um surto industrial, que não é discutível para a época, mas é importante que a gente tenha, em meados do século XIX, nós temos, em 1844, a Tarifa Alves Branco, que revisa tributariamente esses tratados, e em 1850 nós temos a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queiroz, que tratam o quê? Da futura política de imigração e do fim do tráfico negreiro. Da neutralidade à intervenção, mito da Ilha Brasil. Varnhagen, um dos nossos primeiros historiadores, por alguns considerado pai da historiografia brasileira, obviamente isso também é discutível, mas é verdade que ele trabalha no mito do Brasil enquanto uma ilha. O que seria essa Ilha Brasil? A confluência dos rios que vêm do Amazonas, né? E com os rios que vêm debaixo do estuário do Prata, e que haveria então uma junção deles, e o Brasil como um todo, ele geograficamente teria nascido com este território, naturalmente.
Isso eram palavras do século XIX. O Brasil tinha um território que era seu por natureza. A gente sabe que isso não existe, isso é socialmente, historicamente construído. Então é construída a ideia do mito Brasil. Né? Presença brasileira ativa em 51 a 64, esse mito vai se reificando e à medida em que avançamos no século XIX, temos o retorno à política intervencionista com a Guerra do Paraguai, onde o resultado dessa Guerra do Paraguai é uma instituição que sai fortalecida, que é o Exército Brasileiro. Sai da Guerra do Paraguai e esta instituição, o que ela faz? Ela incorpora os valores que vinham sendo construídos desde a independência. Ela assume para si uma boa parte da simbologia do Estado brasileiro. Depois, há o que o Amado e o Clodoveo chamam de retraimento vigilante, que na verdade eu chamaria de decadência do Império e uma dificuldade financeira tremenda, a ponto de se chegar até a proclamação da República e as coisas se modificarem um pouco. Acho que passou. Coerção. Se a gente falou em 3 conceitos, né? Coerção, cooperação, né? E a dissuasão. O primeiro deles, e que ele não está mais em voga hoje, nem na mentalidade, pelo menos eu espero que não esteja na mentalidade, mas tão pouco nos nossos documentos, a coerção ela estava em voga no século XIX, no pensamento dos homens de Estado brasileiros. Ato de induzir, pressionar, compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação, ameaça. Olha, não eram os homens de Estado brasileiros do século XIX, era o mundo do século XIX pensava dessa forma. É assim que se resolviam as relações internacionais e é por isso que, sim, a teoria realista ela tem o seu valor, principalmente quando você a aplica para fazer uma análise de alguns cenários do século XIX. Ocupações da banda oriental no período joanino, de 11 a 15. Vocês sabem que a gente teve um movimento de expansão territorial antes do Brasil se tornar independente, por parte de João VI, Dom João VI e a sua mulher, que tinha uma ascendência espanhola e reivindicava para si a herança do reino espanhol. E também houve a expansão até a região de Cayena. Após a independência, o Brasil não tem um movimento de expansão de fronteiras coercitivo neste sentido aqui. Nós temos o quê? Uma reificação de conceitos, principalmente a partir de 1849, com um diplomata que foi importantíssimo nesse sentido, que era Duarte da Ponte Ribeiro. Por vezes esquecido, Duarte da Ponte Ribeiro foi o cara responsável por buscar a ideia da doutrina do Último Ocidetes, lá de 1750, utilizada pelo Alexandre de Gusmão, o uso de fato do território, e aplicar isso como doutrina da negociação territorial brasileira no século XIX. Guerra da Cisplatina, em 25, luta contra o Rosas em 52, e em 64, então, a gente tem a Guerra do Paraguai. Ela tem como estupim, boa parte das guerras que a gente se meteu tem a ver com algum navio ou vapor, né? É curioso isso, mas no caso da Guerra do Paraguai, o vapor brasileiro Marquês de Olinda tinha sido aprisionado, apreendido, né? A bordo estava o governador de Mato Grosso e o Lopes, em seguida, declara guerra ao Paraguai. Então, essa ideia de pacifismo da política externa brasileira, ela se relaciona também com o fato de que as guerras em que o Brasil se envolveu, o Brasil não as provocou, ou pelo menos não
é óbvio que você tem como discutir isso que eu estou falando, e eu estou aqui numa palestra em 40 e poucos minutos, fazendo uma leitura mais abrangente, mas é mais ou menos consensual que o Brasil entrou na guerra após essa guerra ser declarada de fato. Depois, na Primeira e na Segunda Guerra, o Brasil também, apesar de declarar guerra, vai entrar a partir de uma provocação. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, surge então nesse período, e aí é interessante. O Duque de Caxias, ele incorpora, tanto que ele é um herói da pátria, é o patrono do exército, né? Ele incorpora os valores não só da pátria, né? Mas principalmente os valores da instituição que ele está ligado. E aí vem uma questão importante: por que até meados do século XX, boa parte dos homens de Estado, do poder decisor do Estado, tinham a contribuição necessariamente de militares? O militar tem um papel bem definido no Estado, como a gente o conhece hoje, no Estado democrático de direito. Mas por que em alguns momentos, especificamente, principalmente no final do século XIX, início do século XX, você tem alguns militares sendo alçados ao processo decisório? O que acontece, por exemplo, na Revolução de 30, quando Vargas traz junto consigo a contribuição do general Góes Monteiro, a contribuição do general Leite de Castro, Pantaleão Pessoa. São personagens que contribuíram na tomada de decisão de Getúlio Vargas. Por que isso? Não é porque o exército impunha isso. Nós temos na construção do Estado-nação brasileiro um gap, um furo, que é o foco educacional. E aí nós temos o quê? Militares com um forte preparo educacional, acesso à formação. Nós temos elementos da elite que estudam fora do país. As primeiras universidades vão aparecer por aqui bem depois do que apareceram nos países latino-americanos. Então você tem, obviamente, a utilização desse pessoal porque eles têm o preparo, não é por uma imposição. Se for uma imposição de destino, digamos assim, né? Ou da maneira como as coisas estavam andando. Com a Guerra do Paraguai, então, ocorreu essa ascensão do exército. E aí a gente lembra do desejo lá atrás do José Bonifácio de fortalecimento das instituições liberais. Sim, o exército tem valores liberais. E esse valor mais amplo do liberalismo surge logo no período em que o exército ascende após a guerra. Então, o maior conflito bélico das Américas, fortalecendo a instituição, são nomes, disposições de destaque. Pessoal, então, qualificado, fortalecendo o poder central. Ora, se desde 1822 a nacionalidade brasileira está sendo construída em paralelo ao Estado, a maneira de você não pulverizar esse Estado é você tendo um poder central. E quem será usado, quem será utilizado, que cabeças serão utilizadas para reforçar o poder central? Com certeza, não são as lideranças que têm o pensamento provinciano, ou o pensamento pulverizador, desagregador. E aí o momento mais crítico foi quando Dom Pedro I saiu. Dom Pedro II era um menino. Dom Pedro II já foi um menino. É porque geralmente a gente vê a foto, Dom Pedro II parece mais velho que o pai dele, né? Parece o Papai Noel, né? Sempre branco, barba branca, mas ele já foi uma criança. Então, naqueles 9 anos em que não havia, em que houve, o poder não estava nas mãos de nenhum dos dois imperadores.
foram os 9 anos em que ocorreram boa parte dos movimentos de contestação. Contestação a quem? Ao poder central. Ou movimentos de insatisfação. E a cooperação? A gente falou lá de coerção. A coerção é um conceito que hoje, se ele não está, obviamente ele não está em desuso, mas evita-se usar a coerção como uma expressão primeira nos diálogos e nas negociações. Não se começa uma negociação dizendo, se tu não fizer o que eu estou falando, tu vai fazer. Não pode. Né? Então, geralmente você começa o quê? Com a possibilidade da cooperação. Mas que cooperação que a gente está falando? Eu trouxe 2 conceitos aqui do Ernest Haas e da Helen Milner, né? Mas o principal, o que eu quero chamar a atenção, não preciso ficar lendo, né, os slides, vocês estão vendo, mas eu quero chamar a atenção para o que eu sublinhei. Ajuste deliberado e coordenado. O que significa coordenar? Notem o seguinte, quando eu falei para vocês que surgiu o Estado alemão lá no século XIX, a partir de um movimento hegemônico guiado, um movimento hegemônico da Prússia. Era um movimento verticalizado, era um movimento de cima para baixo. Assim aconteceu também, ou assim foi proposto, não aconteceu, mas foi proposto, pelo panamericanismo norte-americano, a partir do final do século XIX, quando você tem a Conferência de Washington, e 100 anos depois, na Iniciativa para as Américas, com Bush pai, ao lançar a ALCA. Você tem o quê? Uma proposta de cooperação que é verticalizada. Abria-se a negociação? Abria-se, mas ela era verticalizada. Ela tinha uma proposta bem clara de cima para baixo. A tradição sul-americana e a tradição brasileira, elas se regem pela integração intergovernamental, consensual. O que é uma cooperação intergovernamental e consensual? Ela é horizontal. Todos participam, todos têm que concordar. Então há uma diferença entre o que foi proposto pela Prússia, o que foi proposto na Conferência de Washington, o que foi proposto, de certa forma, no âmbito da ALCA, de uma cooperação vertical. Então, quando você fala numa cooperação horizontalizada, você está falando num exercício coordenado. E isso é muito difícil. Isso é complicado. É o mais benéfico para todos aqueles que estão envolvidos no processo de cooperação. Mas é complicado. Por quê? É muito mais fácil um mandar e os outros obedecerem. Principalmente se for eu que estou mandando. Mas, se você quer que todos participem do processo decisório, você tem que entrar o quê? Num bom senso. Então é um exercício, a cooperação é um exercício de coordenação de políticas por parte dos Estados que tentam resolver um problema mútuo e alcançar ganhos mútuos. O que eles identificam nisso? Cooperação compreende processos interativos. Eu gosto sempre de falar dos processos interativos do spillover, que é um conceito que se usa, quem estuda cooperação, que significa transbordamento. E eu gosto de explicar isso, geralmente eu explico para os meus alunos, com aquela bandejinha de gelo que você vai preenchendo com água e a bandejinha, ela, quando fica cheia, ela transborda para o buraquinho seguinte e assim por diante. A cooperação, ela funciona mais ou menos assim. Você vai preenchendo o buraquinho da ciência e tecnologia, ele transborda para o buraquinho militar, para o buraquinho da saúde, da educação, há um transbordamento, há um spillover. E aí se faz o quê? Uma volta de 360 graus
em que quando você volta para o mesmo ponto, você já não tem mais a mesma situação, você já tem um passo adiante. São os processos iterativos, tá? Citados pelo Ernest Haas. Barão do Rio Branco, aí nós falamos aqui os exemplos históricos. Eu falei que eu não ia ser cronológico, mas eu preciso fortalecer o meu argumento nos exemplos históricos. Barão do Rio Branco, muitos têm o Barão do Rio Branco como um pacifista. Recentemente, eu não me lembro agora exatamente quando, mas foi defendida a tese do Alcina Júnior do Barão do Rio Branco como um ser não tão pacifista assim como se defendia, porque ele teve uma política de reaparelhamento naval. Aí a gente entra num assunto que eu acho bastante interessante. É complicado discutir o conceito de guerra, não é? É complicado. Você discutir guerra, você tem todo um curso, você tem uma escola superior de guerra. Agora imagina discutir paz. Paz é uma coisa muito complicada. Se a gente estava falando das percepções, as percepções de segurança minhas e suas, são percepções diferentes, é porque elas têm a ver também com a nossa percepção do que é a paz. E é por esse motivo que nessa construção histórica do Estado-nação brasileiro, a política externa e o poder militar tiveram a percepção, por meio da sua elite decisória, de que trabalhar a paz é muito mais, desculpem a redundância, muito mais laborioso, mas os resultados são mais permanentes, são mais sólidos. Exemplo, os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque em 2003, contra a vontade do Conselho de Segurança. Alguém conseguiria impedir eles, se eles estavam a fim de fazer? Não. Eles foram lá, eles derrubaram o que eles tinham que derrubar, derrubaram o governo, derrubaram Saddam Hussein, deram pau em todo mundo, falaram que quem manda aqui sou eu. Mas e aí? E depois? Como ficou a situação do Iraque após a guerra? Como se construiu isso? Não se construiu. Se destruiu algo para não botar nada no lugar, ou, claro que existem N propostas, mas se fez de uma maneira atabalhoada, né? Uma maneira desorganizada. O Barão do Rio Branco, então, ele era um manipulador do poder. Por favor, não me entendam mal e nem o Barão do Rio Branco. Eu não estou aqui dizendo que isso era negativo. Ele manipulava o poder da melhor maneira possível. Ele jogava com as possibilidades em diferentes governos, com diferentes presidentes, batalhou pelo reaparelhamento naval, e foi ele que fez a mudança do eixo diplomático do Brasil da Europa para as Américas. Ele era um capacho dos Estados Unidos? Não. Esse reaparelhamento naval era contra os Estados Unidos? Também não. Ele era um sujeito realista, pragmático. E aí aqui eu não estou falando em teoria de relações internacionais, eu estou falando no realismo, da balança de poder, etc. Eu estou falando em uma leitura objetiva, desideologizada dos cenários. Leitura desideologizada dos cenários. Isso é pragmatismo. Entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O que o Brasil foi fazer na Primeira Guerra Mundial? E o que o Brasil tinha para oferecer? Injustamente, o Brasil virou piada dos próprios brasileiros quando se referem ao Brasil na Primeira Guerra Mundial. Nós não mandamos para lá uma divisão naval que morreu antes de chegar? Boa parte dos tripulantes morreram de gripe. Os caras não chegaram nem a entrar em combate. E os 100 médicos que a gente mandou? Médicos cirurgiões. Vocês sabem que chegaram só 92, né? 8 morreram no caminho. 8 morreram também da gripe espanhola. Esses 92 que chegaram em Paris fundaram um hospital chamado Hôpital Brasileiro. Foi fundado em Paris. Vocês sabem o que eles tratavam?
menos de 25% dos tratamentos feitos nesse hospital eram tratamentos de feridos de guerra. As pessoas estavam morrendo de tifo, de cólera, de gripe. As trincheiras tinham ratazanas maiores que um cachorro, piolho, você passava perto, você tinha a opção ou um piolho ou uma bala na testa. A logística de alimentação, se vocês reclamam café aqui da manhã, o biscoito dos soldados britânicos na época era tão duro, que os caras talhavam ele e transformavam ele num porta-retrato, botava a foto da amada dentro do biscoito. São relatos, eu não estou inventando isso. Vocês têm imagens disso, têm documentos disso. É que acabam se tornando fatores pitorescos. Por que o Brasil entrou numa guerra sendo que o país não tinha condições de fornecer homens, que é o que a Primeira Guerra Mundial precisava? Precisava de gente para ir lá e morrer por eles. Mas o Brasil sabia que havia uma negociação da ordem. Haveria uma negociação da ordem. E já desde a construção da ideia de Estado, se trabalhou na construção e na reforma da ordem internacional, o Tratado de Versalhes de 1919. Você tem N outros exemplos aqui de cooperação militar dos Estados Unidos, que se iniciou em 22. Vocês sabem que a missão militar francesa, boa parte de vocês estudam, que são aqui da AFA, devem trabalhar com a ideia da cooperação francesa que começou nos anos 20 e sabem, portanto, que alguns oficiais aviadores recebiam treinamento em francês no Brasil e não recebiam permissão de ir até Paris receber o treinamento. Os Estados Unidos mandaram um tenente aviador, o James Doolittle, que fez um voo experimental no campo dos Afonsos, se aproximaram do governo brasileiro e propuseram, então, um treinamento que fosse feito lá nos Estados Unidos e que esses oficiais pudessem ser levados lá. Então você tem aí a missão militar francesa, tem os Estados Unidos cooperando de formas diferentes a partir dos anos 20. Entrada do Brasil na Segunda Guerra, eu também não vou entrar aqui em detalhes, eu vi que a gente vai ter um filme aqui que é o Estrada 47, mas por que o Brasil foi para a Segunda Guerra? Também objetivando a participação na construção da ordem pós-guerra. Na percepção que se tinha de uma transformação de ordem. Mas você nem sabia quando é que ia terminar a guerra, nem na primeira, nem na segunda, é verdade. Acontece que a ordem internacional não foi construída na primeira e na segunda guerra. A ordem que se vivia nessa época era uma ordem internacional de um sistema de pentarquia que foi desenhado no Congresso de Viena. Notem, uma pentarquia. França, Grã-Bretanha, Rússia. Quem são os outros dois? Ninguém arrisca? Império Austro-Húngaro e Prússia. Né? Quem são os membros do Conselho de Segurança? França, Grã-Bretanha, Rússia. Não tem mais Império Austro-Húngaro e não tem mais Prússia. Quem está no lugar? China e Estados Unidos. Saímos de um concerto europeu e viramos um concerto global. Mas continuamos numa pentarquia. É essa ordem que o Brasil quer reformar. O Brasil não quer reformar uma ordem do final da Segunda Guerra. O Brasil quer reformar uma ordem que vem desde o século XIX. Tá? O TIAR, em 47, é um exemplo, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, de 1947, comissão criado no âmbito da Guerra Fria, Comissão Mista Brasil sobre Desenvolvimento Econômico, de 50, Tratado de Assistência Militar e depois o Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha. E a dissuasão, terceiro conceito. Quando o país tem defesas suficientes para tornar muito custosa para um agressor a iniciativa de ataque. As reformas, então, do aparelhamento militar fazem parte de um movimento de dissuasão. Agora eu pergunto para vocês, dissuasão é hard power?
Vocês acham que dissuasão é hard power? Não. Dissuasão não é hard power. O hard da dissuasão é você ter um aparelhamento militar que beneficie o seu argumento e que beneficie a sua ação externa. Mas a dissuasão está dentro do smart power. Ela está dentro do smart power. Tá? Aí eu vou usar também os conceitos que a Major usou, só que eu quero só destacar duas coisas que não que eu julgue mais importantes nem menos importantes, mas só levantar mais um dado. Segurança é condição. E as condições mudam. E as condições mudam numa velocidade incrível, como bem salientou o general na sua palestra, na velocidade de um clique. Ou seja, os aspectos surpreendentes do dia a dia, aquilo que você não espera, o imponderável, o novo. Então, condição é uma condição que permite o país para a preservação da soberania e da integridade, mas essa condição se altera. E como é que você se prepara para manter essa condição? Por meio da defesa nacional, que é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar. ênfase na expressão militar. Não, aqui não diz assim, exclusivamente pela ação militar. Defesa nacional também é isso que a gente está fazendo aqui. Também é um exercício intelectual. Também é uma aproximação da academia com as Forças Armadas. Ou seja, a ênfase é na expressão militar. Mas defesa nacional é assunto de civil também. Também. Engajamento do país em missões de paz humanitárias. Desde 1948 o Brasil participou de mais de 30 operações. Interesses internos, cumprir os princípios do artigo 4º. Artigo 4º, nós temos um artigo específico de relações internacionais na nossa Constituição. Cooperar, fortalecer o multilateralismo e a solução pacífica de conflitos, dentro daquela ideia de paz que eu falei para vocês. A paz é mais complicada do que a guerra, por isso nós temos que buscá-la com maior ênfase. Dissuadir, demonstrar a capacidade de mobilização, legitimar a candidatura brasileira à vaga de membro permanente no Conselho de Segurança. É por isso que o Brasil quer a vaga permanente no Conselho de Segurança, que o Brasil quer reformar uma ordem do século XIX. E por meio do BRICS, o Brasil quer reformar também o sistema financeiro, esse sim, da época de Bretton Woods. O artigo 4º, então, que a gente está falando dele, tem mais 13 minutinhos, vou tentar ser sintético, né? A gente tem aqui o artigo, boa parte de vocês conhecem o artigo 4º, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, nós defendemos isso para nós e para os outros, né? Não intervenção, o porquê uma intervenção mal feita pode ser um desastre refletido na nossa própria história. Igualdade entre os Estados, defesa da paz. Olha aqui. O 6. Defesa da paz. Que paz é essa? Solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aqui tá, nós temos a dissuasão e a cooperação dentro do artigo 4º, concessão de asilo político, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural e militar, que não está aqui, mas é por meio da integração militar que nós estamos buscando também outros tipos de integração, e você vê isso refletido no processo de integração sul-americana. Que inquietações a gente tem a partir das coisas que eu falei para vocês? De que outras formas o poder militar brasileiro contribuiu e vem contribuindo para colocar o país em posição de vantagem no cenário internacional? Tem o aspecto das guerras mundiais, o fato de ter participado dos conflitos, tomou parte nas negociações das ordens, ou seja, foco
no pós-conflito. As missões de paz participam e reforçam da candidatura brasileira não só ao Conselho de Segurança, mas também ao papel de protagonista na busca e reforma da atual ordem internacional. Na verdade, entrar no Conselho de Segurança é ser protagonista dessa reforma. E aí eu vou citar o Haiti, como foi citado na primeira palestra, como foi citado na segunda palestra, mas aonde a gente vê o Smart Power, por sendo aplicado no Haiti? Além do trato gentil dos nossos militares, a gente tem também, deixa eu passar aqui, a gente teve também o futebol. O futebol é um mecanismo de soft power, né? No caso brasileiro já foi melhor, né? Hoje em dia está meio chamuscado, mas ainda era. E nesse período o Brasil recém tinha sido campeão mundial. Então imagina para essas pessoas ver Ronaldinho, ver Cafu, ver Roberto Carlos, esses caras todos ali, ó, dentro de um blindado. Então imagina isso na cabeça de uma pessoa que está vendo, são essas forças que estão tentando pacificar o país. Isso é Smart Power. Tá? Política externa e política de defesa são indissociáveis. Vocês enxergam isso nos documentos que vocês têm à disposição na Política de Defesa Nacional, na Estratégia Nacional de Defesa, no Livro Branco. Vocês veem o tempo todo política de defesa e política externa como elementos que são indissociáveis, têm capilaridade um com o outro. Por isso que boa parte dos alunos que estão aqui são alunos de Relações Internacionais. Não somente. E aqueles que não são de Relações Internacionais estão trabalhando com uma área que é internacional. Direito, o professor lá trabalha com direito internacional, agora mas está lá o professor falou, direito internacional, trabalha, né? Então, você está trabalhando política externa com política de defesa. A política de defesa nacional é uma das dimensões da política externa brasileira. A autonomia de um país depende da sua dissuasão. Tá? Linha entre o poder brando e o poder duro tradicional é tênue. É tênue por esse motivo. Insulamento, o almejado fortalecimento do poder militar brasileiro seria bem visto pelo Itamaraty. Quem trabalha com ciência política sabe que o Itamaraty vem há alguns anos saindo do seu insulamento. E como que o Itamaraty vem trabalhando isso? Vem buscando ser o coordenador desse movimento. Que movimento é esse? Aumentar a quantidade de diretorias internacionais nos ministérios, aumentar a participação da sociedade civil. Notem o seguinte, quando a gente fala de interesses nacionais, a gente tanto ouve falar aqui nas palestras, interesse nacional. O interesse nacional, essa expressão, surge com o cardeal Richelieu, lá no final da Guerra dos 30 anos, quando ele faz uma distinção entre o interesse nacional e o interesse confessional, teológico. Quem traduzia o interesse nacional de um povo? Aquele que tinha uma missão divina de fazer isso, o rei. Né? E foi assim até a Revolução Francesa, quando se pôs em xeque o poder absolutista dos reis e houve uma necessidade de se ouvir mais o povo. E aí se falou o quê? Numa democracia direta dos povos. Qual é o tipo de interesse nacional como a gente entende o conceito de interesse nacional hoje? E que interesse nacional é esse que a gente busca no Brasil? Quem é que faz a leitura desse interesse nacional? É muito mais complexo. Por quê? Porque a classe dirigente brasileira tem que fazer uma leitura do interesse nacional que é desenhado por inúmeros atores da sociedade civil. Uma teia complexa. Né? E é preciso fazer então a leitura dessa teia. Uma das formas é por meio do Congresso Acadêmico de Defesa Nacional, curso de extensão de Defesa Nacional e outras iniciativas, não só da parte dos militares, mas também da parte dos civis. Quando se faz um projeto pedagógico do curso de Relações Internacionais, vocês sabem que em 95 haviam 2 cursos de Relações Internacionais no Brasil. De 95 a 2010, pulou de 2 para 111, se eu não me engano. Isso foi um estudo, um levantamento feito pela USP,
num artigo que foi publicado, acho que na Política Externa, né? De 2 para 111 em 15 anos. Então, o que está se estudando dessa forma, né? O que está se estudando na política externa? A bibliografia dessa aula está aqui. Eu coloquei a tese do João Alcino, mas eu sei que ele já lançou um livro agora recentemente, que é pela FGV. Tem o artigo dele na RBBI, o livro do Amado, o Inserção Internacional também é dele, o Doracciotto com Maldita Guerra, uma excelente leitura sobre a participação brasileira e alguns mitos da Guerra do Paraguai. Né? O Eugênio Vargas Garcia com seu livrinho de cronologia das relações internacionais, principalmente os alunos de graduação, vale a pena dar uma lida nessas cronologias, né? E lá, minha dissertação de mestrado, se quiser dar uma lida, tá. Obrigado.